Bem-vindo ao nosso programa Fórum 11h30 de hoje, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Adri, bom dia, Rovai, bom dia, nossos internautas. Uma alegria poder trocar algumas ideias aqui na TV Fórum. Muito bem, Reginaldo. Eu estava falando aqui sobre a viagem do Lula, sobre ele ter sido recebido aí com honras e pompas, a beleza de tudo isso, mas, ao mesmo tempo, isso me coloca aquela coisa assim, Rovai, calma lá, né? Alerte os seus internautas de que quando tudo está parecendo está muito bom, que você tem que ficar esperto para que nada de ruim aconteça. E eu não tenho muito receio de essa viagem trazer um exagerado otimismo para o campo progressista popular que o tire da linha, né, do caminho que é o caminho de tentar ganhar essa eleição em outubro para começar uma nova fase de um projeto democrático popular aqui no Brasil. De qualquer maneira, é um acontecimento que está acontecendo com o Lula na Europa, né, Reginaldo? Então, super importante, Rovai, porque o Brasil faz parte da nossa estratégia de reconstruir o Brasil, retomar as relações internacionais. E não tem nenhuma outra liderança no Brasil que tenha essa respeitabilidade, essa capacidade de diálogo. Inclusive, nem o atual presidente da República. Ou seja, cumprindo o mandato, ele tem essas condições de dialogar com as lideranças mundiais. Portanto, isso é fundamental, porque o nosso processo de reconstrução do Brasil passa também por retomada das relações, né, internacionais. O Brasil é um país importante no planeta Terra. O Brasil, hoje, ele é responsável por alimentar 1 bilhão de pessoas no planeta. É lógico que o nosso projeto de país ele não pode ser um projeto que exporta esses alimentos sem cobrar imposto, ou seja, que tira a capacidade do Estado de transformar isso em programas de transferência de renda, em programas de reindustrialização no Brasil, no campo e na cidade. E, por outro lado, é evidente que no nosso programa de governo nós não podemos deixar nenhum brasileiro passando fome, né, Rovai? Né, Adri? Ou seja, não justifica o maior exportador de alimentos para o planeta Terra, deixa aí 100 milhões de brasileiros e brasileiras com insegurança alimentar, deixa 20 milhões de brasileiros e brasileiras passando fome. Então, é evidente que esse diálogo internacional do presidente Lula ele é fundamental na construção desse novo planeta que nós todos desejamos, que é um planeta que vai fazer uma transição nos seus meios de produção, no campo e na cidade, do ponto de vista ambiental e ecológico. O planeta que tem que permitir uma transição também do ponto de vista da inovação tecnológica. É um planeta que nós precisamos, de fato, eliminar as desigualdades, temos que ter solidariedade internacional e também é fundamental que o Brasil possa ter trocas de tecnologia, trocas de conhecimento, e tudo isso eu acho que o presidente Lula pode trazer para o Brasil de volta, essa credibilidade. Então, é fundamental. Eu acho que numa eleição, há 10 meses aí do processo, a gente vai ganhando no gerúndio. Então, é evidente que esta agenda do presidente Lula ela foi extremamente importante para demarcar a diferença do presidente Lula na presidência, né, com o Bolsonaro. O Bolsonaro na verdade, o isolamento mundial do país, isso prejudica muito em todos os sentidos, e inclusive na economia. E foi num momento perfeito, né? Porque foi pouco tempo depois do Bolsonaro ir para o G20 e ter uma participação totalmente bizarra, sem um encontro bilateral, sem se encontrar com chefes de Estado, onde ele foi lá fazer, não conseguiu ser nem bem recebido na cidade dos seus antepassados, né? Então, assim, é uma comparação muito grande. Aliás, Dri, desculpa interromper, mas a gente podia colocar o vídeo dele, né, sendo para o Reginaldo poder até falar disso, as pessoas verem. Eu achei esse vídeo por si só, se você falar, o que foi a viagem do Lula? Você passa esse vídeo. Tem esse, tem ainda os estudantes ontem. E tem a da nossa estudante do Benin, que vai estar aqui daqui a pouco, Reginaldo. Conseguimos trazer ela, vai ser entrevistada 12h30. O maior desafio nosso, Rovai e Dri, é restabelecer uma década pela juventude brasileira.
tem um indicador da Fundação Getúlio Vargas super preocupante para o futuro da nossa nação. É que, de fato, 60% dos jovens querem abandonar o Brasil. E 30% não estuda, não trabalha. Então, uma nação com esses indicadores é uma nação condenada ao fracasso. Portanto, é fundamental esse depoimento da estudante e é fundamental que o nosso próximo governo tenha esse olhar especial com a nossa juventude brasileira. Com certeza. Vamos, então, ver o vídeo do ex-presidente Lula sendo recebido pelo presidente da França, Emmanuel Macron. Tá aí, então, veja só, né? Ele recebido como chefe de Estado, né, Reginaldo? Nós não temos chefe de Estado. Nós temos um presidente irresponsável que não largou o fake news até agora, né? Não governa. Faz disputa política permanente, não tem responsabilidade com o governo, ele terceiriza todas as suas responsabilidades para os outros setores. Olha, o Vai falou aí, a Adri, do preço de gasolina R$10. Ele tenta terceirizar, enganar o povo brasileiro, colocando a responsabilidade na conta dos governadores com a falsa ilusão de ICMS. Como o parlamento respondeu e congelou por 2 anos a média do ICMS, né, pelo menos a Câmara dos Deputados, é um projeto que está no Senado, é mais uma cloroquina para enfrentar problemas, ou seja, a vacina verdadeira é, de fato, você desdolarizar a economia brasileira, porque a política hoje dos derivados de petróleo é uma política que chama de paridade internacional, ou seja, o problema é que o Brasil está calculando seus custos na moeda internacional, no dólar, e está calculando também os custos como se os nossos postos de petróleo, a nossa refinaria, o nosso etanol estivesse lá em Houston, nos Estados Unidos. E, a partir de lá, eles calculam todos os custos da viagem do petróleo que está no Brasil, saindo de Houston até chegar no Brasil, o risco da viagem, o seguro, o transporte, as tarifas portuárias. Ou seja, esse governo é um irresponsável. Você sabe que, Rovai, a nossa inflação, que é a maior desde a criação do real, 10,65%, isso para os ricos, que para os pobres tem produtos, os 8 principais produtos da cesta básica para os pobres é 60%. Então, para os ricos, 10,65%, 60% vem do petróleo e da energia. E no início do ano, o governo tinha uma taxa Selic, que é a taxa de referência para todos os aluguéis, consignado, cartão de crédito, cheque especial, tudo isso, de fato era 2%. Hoje a taxa Selic é 7,75%, em dezembro vai ter um aumento de 1,5%, já está na ata do Comitê Monetário. Então a nossa taxa Selic será 9,25%. E para cada 1% de aumento na taxa Selic, cria um prejuízo permanente anual de 50 bilhões de endividamento da dívida pública. Então, essa política da Petrobras endividou o Estado brasileiro em 200 bilhões por ano, em troca de 21 bilhões de dividendos que o governo vai receber. Mas, para ele receber 21, ele tem que transferir para meia dúzia de acionistas internacionais, acionistas minoritários da Petrobras, 42 bilhões. Então, esse governo, de fato, ele faz uma perseguição ideológica na prova do Enem. Eu fico pensando na questão da matemática, né? Um governo precisa fazer um mínimo, uma equação de matemática simples, né? E, de fato, se ele controlasse o preço em moeda nacional e se esse governo desse transparência via Agência Nacional de Petróleo, o Brasil teria um combustível de R$3, sabia, não? O combustível no Brasil não precisa ser mais que R$3 e o botijão de gás mais do que R$50. É só calcular os preços do custo. O Brasil produz petróleo a 40% do preço do Brent, do preço mundial, e o Brasil poderia estar vendendo aí um combustível a R$3. A Petrobras mente, faz uma propaganda enganosa que o preço é 2,33, mais os 11% do imposto federal, e mentira.
é 1,8% com os 11% de imposto federal. Inclusive, eu estou entrando através da LAI, né, que é um assunto que nós vamos tratar aqui, que está completando 10 anos, eu estou acessando o Conselho da Petrobras, a própria Petrobras, o Ministério de Minas e Energia, a Secretaria de Defesa Econômica, por propaganda enganosa e por praticar uma espécie de antidumping. O dumping é preço artificialmente baixo para eliminar concorrente. A Petrobras está praticando um antidumping, preço artificialmente alto para atrair especuladores para vender as refinarias na Bacia das Almas. O governo tem 13... Você acha que Desculpa te interromper, Reginaldo. Você acha que essa viagem do Bolsonaro para Dubai tem relação com a privatização da Petrobras? Sim, lógico. Ele quer vender a Petrobras, quer vender as refinarias, não vai conseguir vender a Petrobras, que teria que passar pela Câmara dos Deputados numa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, ele faz os quartejamentos, ele está criando subsidiários para administrar as refinarias e quer entregar as refinarias para o setor privado, para a monarquia, né? Então, o que acontece? Ele precisa, primeiro, fazer que o povo brasileiro odeie a Petrobras, e é lógico, né? O cidadão vai abastecer um carro R$500, vai comprar um botijão de gás R$150, passa a ter horror a Petrobras. Então, ele faz esse desgaste na imagem da Petrobras e, ao mesmo tempo, transforma as refinarias, a própria Petrobras, num ativo muito atraente, porque, ao praticar, e aí essa política foi iniciada pelo golpista, né? Michel Temer. Eu acho que aquela carta que o Michel Temer escreveu para ele, arregando, no dia 8 de setembro, foi em troca da privatização da Petrobras e das refinarias, porque o Michel Temer, o Pedro Parente, adotou a política que ele chamou de lei. Bolsonaro é tão ignorante que não sabe, não é lei, é uma decisão dos conselheiros da Petrobras, do qual eu estou processando todos os conselheiros, vou processar na justiça, porque eles estão praticando preços abusivos e roubando o povo brasileiro, porque não tem outra palavra. O governo Bolsonaro está roubando o povo brasileiro com a política artificialmente alta dos preços dos combustíveis. Às vezes, Rovai, um cidadão fala, você não tem carro, não estou nem aí. Olha, a Selic, ela influencia a taxa de reajuste de aluguéis. Quem paga aluguel é o povo pobre, que não tem mais Minha Casa Minha Vida. Ela influencia no consignado, 80% dos trabalhadores brasileiros têm consignado, dobrou o preço do consignado. Ela influencia todos os indexadores da economia brasileira, todos os reajustes, e endividou o Brasil, né? Ou seja, essa política artificialmente de preços altos fez um endividamento de 200 bilhões nos títulos da dívida pública interna. Então, eu não sei, assim, é muito quadrilheiro, ou seja, é uma coisa de quadrilha o que está acontecendo no país com esta política de preços internacionais dolarizados do petróleo. Mas não é só no petróleo, viu? É lógico que eu podia falar que qualquer alimento que chega na mesa do povo brasileiro tem impacto com o dólar, é verdade. Tem impacto com a gasolina, com o petróleo, porque o transporte brasileiro, 85% é rodoviário, então são os caminhoneiros. Mas eu vou dar um outro argumento mais direto. Também dolarizaram a carne, a proteína vegetal, a proteína animal, porque o Brasil está exportando carne e soja e todos os seus proteína vegetal in natura, né? Ou seja, um commodity, e não cobra imposto. E para vender para o Brasil, esses agronegócios estão exigindo preço compatível com o dólar. Então, também dolarizou a carne, dolarizou os alimentos, as proteínas vegetais. Então, ou seja, é o fim do mundo. Assim, é de uma indignação, sabe? É de uma irresponsabilidade, é um terraplanismo na economia inacreditável. Esse Paulo Guedes está preso, né? Além de ter dinheiro em paraíso fiscal, ele está quebrando a economia popular, está quebrando o país, ele está desindustrializando o resto das indústrias. Nós perdemos, Rovai, 35 mil indústrias no governo Bolsonaro. São 17 mil indústrias por dia. E uma nação não se faz sem indústria. Um país não se faz sem indústria. Não tem emprego de qualidade, emprego com boa remuneração, se não for o emprego da transformação e da indústria. Então, eu acho que o nosso grande governo do presidente Lula tem que reindustrializar o Brasil no campo e na cidade. E, para isso, Rovai e Idri, eu estou apresentando 3 projetos agora, essa semana, criando 3 fundos específicos. Eu estou a favor de tributar os derivados de petróleo bruto,
que a Petrobras virou uma importadora de petróleo refinado e uma exportadora de petróleo bruto. É uma loucura. Eles estão trabalhando com 30% da capacidade instalada nas refinarias para justificar a importação e para justificar a roubalheira do preço em dólar, do preço internacional. Então, eu proponho, tem gente no PT que defende fundo de equalização, quer dizer que eu sou contra. Fundo de equalização de preço é fazer o povo pagar preço alto, vai ser uma cloroquina. E de fato, não resolveu o preço do botijão de gás e da gasolina. Eu proponho, então, para que a Petrobras tenha dinheiro para refinar 100% do petróleo no Brasil, eu proponho um fundo específico a partir do imposto da exportação do óleo bruto. Então, nós temos aquela história da MP de 1 trilhão, que as petroleiras vieram para o Brasil, elas não pagam impostos. Então, elas estão exportando petróleo bruto e estão importando petróleo refinado. Então, o que acontece com isso? O Brasil está perdendo, foram 500 milhões de barris de petróleo, foram 17 bilhões de exportação em dólar, Se a gente tributar 10%, pode ser uma alíquota variável de 0% a 20%, de acordo com o preço internacional do barril de petróleo, a gente poderia arrecadar aí 10 bilhões de reais, se for 10%, para reinvestir na Petrobras e nas refinarias. Eu não sou a favor de fazer reinvestimento em refinaria da Petrobras, fazendo um cidadão, um mototaxista, um trabalhador de Uber, um caminhoneiro pagar por esse investimento. Eu sou a favor do exportador que não paga imposto na exportação pagar por esse reinvestimento. E aí o Brasil buscar autossuficiência na produção, no refino. A produção já somos, e também no refino do petróleo. E aí eu tive outra ideia, eu sempre lutei contra o princípio da Lei Candir, aquele princípio do Fernando Henrique, que desonerou o setor primário exportador, o setor agro, o setor minério. Eu sou a favor, então, de criar mais 2 fundos. Um fundo específico para a reindustrialização do Brasil, através do minério, que também não paga imposto, e a gente poderia investir em novas tecnologias, na indústria 4.0, na qualificação profissional e na reindustrialização. E eu também acho que a proteína animal e a proteína vegetal não deveria ser proteína exportada, e não a carne bruta, e não a soja, proteína. Isso geraria milhões de empregos e de impostos. Então, por que não industrializamos? Porque se industrializar, paga 18% de imposto de ICMS. Se não industrializar, exportar em natura, paga 0%. Então, sou a favor também de criar um imposto na exportação do setor agro. Porque para o setor agro, Rovai e Idri, ser POP, ser TEC, para ser POP você tem que pagar imposto. Só é POP quem paga imposto, porque aí o imposto seu muda a vida social do país, faz justiça social. Quem não paga imposto não é POP, é sonegador. E o agronegócio é sonegador. Né? Tem importância melhor do que o capital rentista, o capital financeiro, mas tem que pagar imposto na exportação. Ou então, industrializar no Brasil, aí não precisa pagar imposto, não. Valor agregado não paga imposto. A segunda questão, para ser TEC, tem que ter tecnologia também de setor transformador, agregar valor, porque aí vai gerar muito emprego e muito mais riqueza para o Estado brasileiro. E não deixar ninguém passar fome, né? Um Estado exportador de alimentos não pode deixar ninguém passar fome. Então é isso, eu acho que são os grandes desafios que estão colocados, Rovai e Idri, que eu acho que eu, como economista e também como deputado federal, e que quero lutar contra as desigualdades e fazer mudanças estruturais no Brasil, junto com o nosso próximo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, teremos que olhar para essas questões mais estruturais. Tem aqui uma pergunta, Rovai, já passo. A Vânia Lúcia, ela diz que lutará muito para elegê-lo para o Senado. Por favor, comente o que faz Zema, que foi para Dubai, né, também, na viagem do Bolsonaro, foi ver na farra em Dubai, ela fala, quem está pagando isso? Estão sendo bancados ou prevaricando? Então, já comentar essa questão do Zema, Rovai, pode falar. Não, ia falar disso, ia falar de Minas, né? Nós estamos tratando aí do nosso Ohio, né? Ali que passa a disputa eleitoral, né? O estado swing, que vai para cá e vai para lá, e para onde ele vai, o Brasil costuma ganhar a eleição para ganhar em Minas, viu, Rovai? Sempre nenhum presidente isso, se tornou presidente da República sem ganhar em Minas. Nem o Aécio, né? Nem o Aécio, ele perdeu, nós derrotamos o Aécio. Eu era presidente do PT em Minas, né? Coordenei a campanha da presidenta Dilma, e você sabe que o dia que eu tive certeza que a Dilma seria reeleita foi o dia que o coordenador da campanha do Aécio,
começou falando assim, nós vamos ganhar com 4 milhões de votos. Eu falei, presidente, nós vamos perder por 2 e tal. Aí o dia que ele falou, nós vamos ganhar por 2, eu falei, então nós ganhamos por 500 mil. E aí nós ganhamos por 550 mil. Então, ali eu tive certeza que, de fato, nós tínhamos virado a eleição no Brasil e passou por Minas. Minas é um estado muito síntese do Brasil. Eu, como bom mineiro, poderia dizer que o Brasil, Minas consegue interferir no país, mas eu acho que Minas, pela posição geográfica, tem sensibilidade e acolhe 8 estados, né, que eu acho que fazem divisa com Minas, então é um estado muito síntese, né? Então, o resultado eleitoral de Minas é praticamente quase o resultado do Brasil. Em Minas Gerais, nós estamos ganhando com 2,2 milhões de votos de frente do Bolsonaro, mas nós vamos trabalhar muito, Rovai, para ganhar por 3 milhões. Na campanha que eu coordenei em 2010, né, eu falava, nós vamos ganhar por 3 milhões, eu era presidente do partido, e nós ganhamos por 2 milhões e 950. Então, assim, temos chance, eu acho que a gente continuar trabalhando com muita humildade, com muita capacidade de diálogo. Eu já percorri mais de 250 cidades nesses últimos 5, 6 meses a pedido do presidente Lula, consegui dialogar com todos os setores, né, com associações comerciais, com o povo, com o movimento, com estudantes, com reitores, com as igrejas. Eu vejo um clima muito, muito favorável, né? Minas, quanto mais eu caminho por Minas, mais eu tenho a certeza que o presidente Lula ganhará as eleições. Ou no primeiro turno, ou no segundo turno. O mais importante é que nós vamos ganhar as eleições dialogando com o povo brasileiro, e eu acho que também mais maduro, mais preparados para fazer mais mudanças estruturais. O Lula é o grande estadista brasileiro, talvez seja do campo da esquerda democrática o maior estadista vivo do planeta Terra, e ele é o grande conciliador, só ele pode reconstruir esse país nesse momento. E essa história do Zema ter ido para... Na verdade, eles falam assim, vamos acabar com a mamata. É uma mamata pura, né? Eu vou pedir depois, pela LAI, pela Lei de Acesso à Informação Pública, quais foram os negócios que foram encaminhados. Nada, só torrar cartão corporativo. Imagina um presidente da República que passou 28 anos fazendo rachadinho nos seus gabinetes, né? Nos filhos, vereador, deputado e tal. Imagina o tamanho da rachadinha que ele não está fazendo nesse cartão corporativo, né? Tem uma vergonha, né? Coloca sigilo, né, de 25 anos nos gastos do cartão corporativo, né? O que tem de segurança nacional, gasto de cartão corporativo? A não ser para esconder malfeitos, né? Esse governo é cheio de malfeitos, né? Então, é lamentável, né? É uma festa, né? É uma mamata com dinheiro público, né? Com erário, desrespeitando o povo brasileiro que está aqui no país passando fome, né? Ou seja, sem renda, sem um programa de auxílio financeiro adequado para suas necessidades, porque no mínimo teria que ser R$600 para todos e todas que não têm trabalho. Né? Eu apresentei em 2019, né, eu sou meio herdeiro da ideia do Suplicy da renda básica universal. E naquele momento, trabalhei a ideia que o Brasil precisaria de 100 milhões de pessoas atendidas, antes da pandemia, né, de auxílio de renda básica. Porque, de acordo a Oxfam, uma ONG britânica, o Brasil, estuda Getúlio Vargas também, o Brasil tinha, naquele momento, em 2019, 100 milhões de brasileiros e brasileiras com R$413 de renda mensal. Então, era necessário, então, e é fundamental para a economia popular brasileira, que o povo tenha acesso a um maior poder de compra. Porque o nosso PIB, Rovai e Idri, 80% dele não vem de exportação. O agro carrega o Brasil. Mentira, é 5%. É algo de 600 bilhões de reais, 100 e poucos bilhões de dólares. O nosso PIB é 8 trilhões. A conta mais importante para a formação da riqueza no Brasil se chama consumo de famílias, que chega a quase 80% do PIB, porque acabaram com os investimentos públicos, acabaram com os investimentos privados, né? Então, em tese, é quase 80% de consumo de família, depois 14% aí de investimento, de gastos públicos, né, de servidores e tal, e depois um pouquinho aí de 5%, 6% da exportação, investimentos do setor privado, menos de 1%. Então, na verdade, o consumo dessas famílias precisa de renda, precisa de trabalho. Então, você ter um programa que possa atender 100 milhões de brasileiros e brasileiras seria fundamental naquele momento, né? Como que depois, de fato, o primeiro auxílio financeiro, que a Câmara passou para R$600,
e conseguiu incorporar aí 68 milhões de pessoas. Então, de fato, o Brasil precisa de um programa de proteção e de assistência no processo de reconstrução do Brasil. E o que eles fizeram é acabar com o Bolsa Família, que era um projeto estruturado, federativo, né, com critério, avaliado em mais de 100 planetas, elogiado pelos tribunais de controle, né, e acabaram para colocar um programa no lugar que só tem previsão orçamentária para o ano da eleição. Acabou a eleição, acabou, e destruíram o Bolsa Família, destruíram os programas de transferência de renda, o CAD único, que sempre foi, o cadastro único sempre foi a grande referência para fazer FIES, eu fui relator do FIES, para fazer ProUni, para fazer Minha Casa Minha Vida, para fazer Primeira Terra, para fazer PRONAF, para fazer Primeiro Emprego, ou seja, ele sempre foi o grande instrumento do Estado brasileiro para acertar nos critérios das políticas públicas. Então, esse governo é o governo da destruição, e nós precisamos colocar em risco. Eu estou muito convencido, Rovai e Tri, que nós não podemos perder essas eleições. Geralmente, político sempre fala assim, essas eleições é a eleição mais importante da vida da gente, mas essa é de fato. Essa eleição está em risco. O futuro do nosso país está em risco evitar que aumente as desigualdades, a miséria, a pobreza, a convulsão social, e está em risco também a democracia. Se esse governo tiver chance de ser reeleito, ele acaba com os poderes. Deputado, tem um recado aqui para o senhor, de um internauta muito especial nosso. A Adri vai colocar aqui um desenho na tela. Ele diz: boa tarde, meu amigo deputado Reginaldo Lopes. Eu estou preparando um desenho em homenagem a você e quero te dizer que eu tenho muito orgulho de ser um artista autista, muito incrível, importante, capaz de muita coisa boa, que está ficando famoso e conhecido internacionalmente, porque eu estou conversando com vários famosos políticos do mundo, inclusive a Jane O'Meara Sanders, que é a esposa do senador dos Estados Unidos, Bernie Sanders. Ela está me seguindo no Twitter e eu vou fazer a minha amizade com ela, só felicidade e orgulho do meu trabalho incrível, da arte, amor e do respeito ao próximo, nosso querido João Pedro, o desenhista autista que sempre nos orgulha, aqui mandando desenhos. Eu sou seguidor dele no Instagram e dialogo com ele sempre. Sou fã do João Pedro. Muito bom. A Eunice já está aqui nos bastidores, já subiu ela. Antes, queria que comentasse sobre os 10 anos da Lei de Acesso à Informação, que você foi autor do projeto que deu origem, né? E agora a gente vê essa ameaças, né, a essa lei tão importante para dar transparência aí para os governos. Então, eu estou convencido que o governo, de fato, tem feito uma classificação dos documentos de acordo com o risco político. Isso já foi denunciado por parte da mídia, isso é muito grave. Eu quero agora solicitar e comparar alguns documentos que são semelhantes no governo da Dilma, no governo Temer e no governo Bolsonaro, para, de fato, eu não ter só convicção, eu ter provas que esse governo é criminoso e age contra a transparência do nosso país. A lei é uma conquista da Declaração Universal dos Direitos Humanos, depois foi uma conquista da Constituição de 88 e depois esse direito à informação como bem público passou a ser regulamentado por uma lei que eu apresentei em 2003, mas que foi sancionado pela presidenta Dilma, que teve muita contribuição do nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No Dia Mundial da Liberdade de Expressão, nós conseguimos, em 2009, então, que o presidente Lula criasse um grupo interministerial para debater a regulamentação da lei, e a presidenta Dilma coordenou e depois foi encaminhado o projeto, que foi apensado no projeto, já estava pronto para o plenário, e a gente constituiu uma nova comissão especial, e esse projeto foi, então, sancionado pela presidenta Dilma amanhã, né, no dia 18, vamos dizer assim, há 10 anos atrás, né, no dia 18 de novembro de 2011, num prazo de 6 meses para a sua implementação, para adequação, né, dos poderes, e começou a entrar em vigência no dia 18 de maio de 2012. Então, nós temos aí 10 anos, né, de aprovação, de sanção da lei, e também 10 anos da implementação. E eu quero aqui dizer que é o maior instrumento de combate à corrupção, viu, Rovai? Não, nesses últimos 10 anos, não teve nenhuma investigação, nenhuma denúncia importante, e não se iniciou pela lei.
Então, a lei é um instrumento de cidadania plena para a sociedade brasileira, né? É um instrumento muito forte, muito importante. E nós não vamos admitir que um governo de plantão como o Bolsonaro ameace a lei. E ele tem feito isso. O primeiro ato dele de janeiro de 2019 foi tirar dos ministros a responsabilidade da classificação e passar para os DAS-5, ou seja, tirava ali de 22 ministros e dava esse poder para, sei lá, 5 mil cargos de confiança, sem responsabilidade pública. Nós conseguimos derrubar um decreto legislativo, depois também o Supremo Tribunal Federal, ou seja, a todo momento ele ataca. Então, essa denúncia que ele classifica pelo risco político é verdade, porque ele tentou tirar dos ministros e passar para cargos de confiança, de livre nomeação, essa classificação. Mas ele não conseguiu, mas mesmo assim, a orientação política é classificar os documentos sempre reservados. Então, ele está impedindo a sociedade brasileira de acompanhar, de fiscalizar e de ter acesso às informações. Isso é um crime contra o enfrentamento à corrupção, é um crime contra o direito do cidadão ter acesso aos documentos públicos, né? Então, nós vamos continuar lutando para consolidar, né, esse importante instrumento, né? Nós temos na lei, no artigo 2º, a chamada transparência ativa, que os órgãos, os poderes estatais deveriam cumprir, e não fazer o que a Petrobras está fazendo, fazer propaganda enganosa na televisão com preços artificialmente altos, para enganar o povo brasileiro. Ou então não fazer como faz as forças de segurança pública. Você sabe que o mundo geralmente publica em tempo reais 30 itens sobre segurança pública. Qual que é o conteúdo da formação, quantas balas foram usadas no dia, quem morreu, né, gênero, raça, tudo em tempo real. No Brasil, nenhum estado publica nada. O estado que publica mais, quando eu apresentei a lei para a segurança pública, publica 2 itens. Então, é uma vergonha. E como que se muda também a cultura na segurança pública? A transparência. Então, para a gente combater a violência, ter uma polícia sem letalidades, que respeita a sociedade, que respeita os direitos humanos, a dignidade humana, nós também precisamos fazer a lei prevalecer nas forças de segurança pública, né? Em todos os poderes. Tem muito desafio, né? Nós podemos usar a lei para combater esses preços abusivos do botijão de gás e da gasolina. Ou seja, a lei serve para muitas coisas, não é só para o jornalismo investigativo. O historiador, o pesquisador. Então, eu acho que o Brasil entrou para o hall de países da democracia contemporânea. Isso se deve ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Às vezes eles falam em combate à corrupção, o Bolsonaro fala em combate à corrupção. O governo Bolsonaro é da rachadinha, é da corrupção, é do racismo, é da homofobia, né, do sexismo. Então não vem com essa conversa, né? E o instrumento que nós criamos, porque uma coisa, corrupção você não fala em combater, eu gosto mais de falar de enfrentar. Você tem que criar legislações fortes, um mecanismo, e junto com a tecnologia da informação, do mundo da internet, você pode aumentar controle cada vez maior. É assim que enfrenta a corrupção. Né? É um governo sério, sem demagogia. Né? Agora, o governo Bolsonaro usa um fake news de enfrentamento, de combate à corrupção, e é um governo que buscou destruir a lei, destruir a informação, e tem classificado, igual ele classificou o próprio cartão dele de vacinação e vários outros gastos do cartão corporativo, que nem pode classificação de 100 anos, isso não existe. A classificação maior é de 25 anos, mas mesmo assim tem que ter razão, tem que ser sustentado num comitê de ministros que vão classificar esse documento. Ele não usa esse método. Então é evidente que a lei, infelizmente, com o governo Bolsonaro, sofre constantes ameaças, mas nós temos reagido e temos preservado esse instrumento que é do povo brasileiro. Deputado Reginaldo Lopes, um prazer ter tido o senhor conosco aqui. Vamos fazer novas, né? Já vinha lhe falando que vamos trazer o deputado aqui. Agora a gente chama mais. Aí o senhor vinha aí. Ele é muito gente boa, grande figura. Eu sou fã dele também. Muito bom. Obrigado. Então, obrigada, Reginaldo. Parabéns pelo trabalho aí. Boa sorte. A gente espera, então, vamos combinar mais vezes o retorno aqui do deputado.